essa imagem me tocou bastante, porque leiam Taking Charge of the Rest of Your Life. Aqui, eu acho que isso responde bem ao conceito do cohousing. É você tomar conta de verdade, se apropriar do resto da sua vida. Então, e isso é muito vibrante, tá? Então, eu adoro essa imagem inicial e ela toca a gente. Agora, vamos agora começar e falar, gente, o que é o cohousing, afinal? O que é isso, gente? Primeira coisa, uma forma de comunidade intencional, tá? Em que os vizinhos se comprometem a ser parte da comunidade para o benefício mútuo de todos. Então, a gente tem interesse em fazer parte de uma comunidade. Mas a gente mantém um profundo respeito pela privacidade individual. Então, o cohousing, ele é formado por casas ou apartamentos ou flats, e cada um tem a sua, e aí tem as extensas instalações comuns, e a gente às vezes janta junto, o próprio cohousing se organiza nesse sentido. E o cohousing, que nasceu na Dinamarca e se espraiou pelo norte da Europa nos anos 70, e depois foi para os Estados Unidos, Canadá, hoje em dia também tem na África do Sul, na Austrália, na Nova Zelândia, e começa a ir para outros lugares, Europa do Sul, a Espanha, um pouco Itália, começa. Nos Estados Unidos tem mais ou menos umas 200 comunidades de cohousing, o que não é muito, gente. Ou seja, é uma coisa ainda muito especial, eu diria. E o cohousing, ele é autogovernado e gerenciado. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. O que é esse negócio de ser autogovernado e gerenciado, tá? Muito bem. O que ele não é, o cohousing? É muito importante a gente já falar o que não é. O cohousing não é um kibbutz. Para quem sabe, o kibbutz, ele nasceu na Palestina ainda, antes de ser Israel, no começo do século XX, e tinha uma inspiração socialista. As pessoas se agrupavam em comunidades, em geral nas fronteiras do Estado judeu, era um Estado árabe judeu misto naquela época, e, aliás, pertencia ao Império Otomano ainda, não, depois pertencia também depois foi para a Inglaterra, etc. Mas aí cada um morava na sua casa, mas no kibbutz a propriedade era coletiva. E o dinheiro, a renda era socializada, era coletiva. Não me mandaram nem um quitute? O cohousing não é um kibbutz. Ruindades? O cohousing não é um kibbutz, então assim, a renda e a vida financeira de cada um é completamente individual. Então, no cohousing as pessoas não moram na mesma casa, e isso é o co-living. Então aí está uma diferença entre o cohousing e o co-living. E o cohousing não é um lar de idosos também. O que quer dizer que não é um lar de idosos? Um cohousing sênior, ele é para envelhecentes. Só que quando que você deve ir para um cohousing? Eu vou falar um pouco mais dos tipos de cohousing depois, mas não é quando você está muito velho, tá bom? Vamos falar sobre isso depois. Felicidade. O fator mais forte para a felicidade, gente, isso foi detectado em uma série de estudos no mundo, Harvard, um monte de lugares, as Blue Zones e tudo, está nas conexões sociais de alto valor e de qualidade. A gente acha que é com dinheiro, a gente acha que é educação, a gente acha que ter saúde, mas isso tudo é ingrediente e que é necessário, lógico, a gente precisa de saúde e saúde integral, mas ele não é a felicidade. E aí, a conexão social é a coisa que mais leva a gente para isso. Vamos falar uma coisa muito interessante, porque essa dúvida aparece. Qual a diferença entre cohousing e condomínio? Vou fazer uma analogia com o começo da informática, com o começo dos computadores e tudo mais.
Muitos de vocês se lembram que existia uma Big Blue chamada IBM, ainda existe, e ela fazia grandes computadores. E naquela época ela começou a fazer microcomputadores, acho que nos anos 80, que ela viu nisso uma coisa fantástica e um grande cash cow, quer dizer, ia gerar muito dinheiro e todo mundo ia poder ter seu computador. E o que ela fez, a IBM? Ela falou, alguém precisa fazer o que vai dentro do computador, não as peças. Precisa fazer o sistema operacional, aquilo que vai fazer ele funcionar. Vamos contratar uma empresa, uma pequena empresa, e vamos pagar para elas desenvolver isso para a gente. Eles contrataram essa pequena empresa para fazer o sistema operacional para os microcomputadores da IBM. E aí, o que aconteceu? O Golias, que era a IBM, né? O Davi era uma empresa muito pequena, chamada Microsoft. E o que aconteceu? A história mostrou que o software ficou muito mais importante do que o hardware. E aí, gente, é que eu acho que vai uma excelente comparação com o curralzinho e condomínio. Nós estamos acostumados, a nossa sociedade, na nossa vida, quando a gente vai comprar casas, onde a gente vai morar, apartamentos, etc., como que a gente procede? A gente vai ver localização, tamanho, número de dormitórios, instalações comuns, etc, etc, etc. Acabamentos, padrões e tal. Isso é o condomínio, né? Tem salão de festa, tem piscina e tudo mais e tal. E o que o cohousing tem que o condomínio não tem? É o software. É a alma, é o preenchimento, é o processo que faz com que os humanos, nós pessoas, damos vida, preenchemos aquelas instalações físicas. Então, esse é o software. E eu acho que, da mesma maneira como na informática, na área digital, ele é mais importante, talvez, do que o hardware, que são as casas, que são os prédios que a gente está acostumado, né? E a palavra-chave disso é a comunidade. E criação de comunidade é a alma de um cohousing. Criação de comunidade. E a comunidade não é pronta, ela é criada. E quando a gente fala de criar comunidade, a gente não faz da noite para o dia e nem assim por decreto. É algo que é um processo ongoing. Então, você vai criando laços. E para criar esses laços, você precisa se encontrar, se conhecer, fazer coisas em comum, em conjunto, deliberar, tomar decisões, dar um pezinho para trás, aceitar, às vezes, alguma coisa que não é tão fantástico, mas é que a comunidade, o bem comum, acha melhor, então você entra. E é nesse processo que você cria comunidade. E o que o cohousing tem também, que é a privacidade. Então, o cohousing tem a conjunção de privacidade com comunidade. Aqui está um apartamento num cohousing ao norte de Londres, que é de um cohousing só de mulheres acima dos 55 ou 60 anos. Eu tive lá falando com uma das líderes, eu adorei o apartamento, porque, né, achei muito legal, uma delícia. Então, aqui você vê, a pessoa está na sua casa e ela está numa comunidade. Então, no cohousing, você tem essas duas coisas. E é nesse equilíbrio, é nessa junção bastante harmônica de privacidade e comunidade é que se dá a magia de um cohousing, tá? Convivência é uma das almas do cohousing, você precisa conviver também. Mas é interessante, eu li hoje, num artigo sobre cohousing, que a gente acha que as pessoas têm que ser extrovertidos. E vocês sabem que a maioria das pessoas, talvez a maioria em cohousings, nos Estados Unidos, que eu conheço um pouco mais, são pessoas, como eles falam, introverts, são introvertidos. Então, muito interessante isso, né?
Cada um tem seu espaço, a sua casa, você tem momentos em que você convive. E você não é obrigado a nada, mas você é membro de uma comunidade. E aí está a alma do negócio. E aí também vem o senso do pertencimento, né? Uma coisa que a gente busca tanto. A gente quer se identificar com um grupo, com uma comunidade. E quanto mais você se sente pertencente a um grupo, mais valor ele tem como grupo, como cohousing e para você. E está super associado a essa construção da Hum. comunidade, né? Vocês viram jantares, em geral os cohousings que a gente visitou, a maioria deles marca 1 ou 2 vezes por semana um jantar, onde todos jantam juntos, todos que querem, não é obrigado nada. Nos outros, você em geral come na sua casa, você faz, assim, quer dizer, você tem toda a privacidade normal, como a gente está acostumado. Uma vantagem legal do cohousing é a questão do compartilhamento de recursos comuns. Como você tem, em geral, 30 a 70 pessoas convivendo, são números médios de cohousing. E por que um número médio 30 a 70? Porque ele não deve ser nem tão pequeno que os custos comecem a ficar altos, e não deve ser muito grande o grupo, para você não perder o Não sei como senso de comunidade, para você conhecer as pessoas. Então o número mágico está por aí, entre 30 e 70 pessoas. E aí você compartilha os recursos comuns. E um monte de coisas, desde tratores, você tem áreas agrícolas, às vezes ainda mais em cohousings rurais, né? Lavanderias, transportes para algumas coisas, compras coletivas e vai por aí afora. E isso se traduz em quê? Em economia. Tá? Depois eu vou falar um pouco sobre custo, quanto custa um cohousing, uma coisa assim. A gente celebra muito. E os cohousings celebram muito. E festas, reuniões e tudo, né? Então isso é muito mágico também e muito importante, né? A maioria dos cohousings, eles têm entre 20 e 35 casas. Quando o espaço é pequeno, você faz algumas casas geminadas ou uma parede geminada. Se o espaço é maior, assim, um cohousing rural, tal, você tem mais espaço, você não precisa fazer, você vai ter bastante área. Muito importante o ambiente voltado para pedestres, gente. A gente está muito acostumado, né, nas nossas cidades, em todas elas, a gente vem com o carro para o nosso prédio, para nossa casa, tem aquele portão eletrônico, a gente aperta aquele botãozinho dentro do carro, janela fechada, abre aquele portão, sobe, a gente entra rapidinho lá embaixo, o mais próximo do elevador, a gente melhor, a gente fica mais feliz, né? E entra no elevador e espera que não tenha ninguém. Esquece pandemia, tô falando em épocas normais. Não encontra ninguém para chegar rápido no apartamento, abrir a porta e fechar e pronto. É tudo o contrário do que um ser humano precisa, eu diria, porque a gente precisa ter interação com as pessoas. Então, para isso, no projeto do Cohouse, a gente faz um ambiente voltado para os pedestres. E para a gente se ver. Para a gente se ver quando a gente sai de manhã, quando a gente volta no final da tarde, as pessoas que trabalham fora do cohousing e tudo mais. E é legal você ver a pessoa chegando lá, porque você vai começar a ter uma relação. E você não precisa, você não é obrigado a nada. Mas às vezes você quer, fala, olha, vai ter um café amanhã à tarde na casa da fulana. Ah, a gente vai jogar não sei lá, ó, lembra da palestra? Então você tem chance de olhar e de ver as pessoas. Por isso que os cohousings, eles privilegiam caminhos para que as pessoas se vejam quando elas vão, quando elas saem e quando elas voltam. Tem vários modelos, inúmeros modelos modernos, mais clássicos, etc, 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 tá? Então, lembrem-se que um dos eixos são as conexões entre as pessoas. Então, a gente precisa favorecer. É o contrário do prédio apartamento, que a pessoa corre para o elevador e não quer ver ninguém. É o contrário. É favorecer você dar um alô, um bom dia, pá, ver alguém lá e tudo mais tal. Lembrando dos vizinhos lá em cima, gente. Nossa, essas vilinhas, vocês lembram de alguns, ou os pais de vocês com certeza, alguns viveram em vilinhas assim? E a gente ia e sentava na calçada, ou no interior tinha muito disso e tudo mais. Então, esse espírito, o cohousing recupera e é um valor muito grande, né?
Jardins é muito especial, é muito importante. E as varandas, reparem, aí eu coloquei especialmente varanda de frente e varanda de trás. É um modelo. E é bacana que as varandas são lugares, e isso para co-housing de casas, né? Tem muito que são de prédios, depois a gente fala um pouco disso. Mas as pessoas, quando elas estão na varanda da frente, elas estão vendo alguém passar, ou de manhã, ou à tardezinha e tal. Então, ela está numa fronteira. E ela está, entre aspas, assim, disponível até para trocar uma palavrinha com a pessoa e tudo mais. E quando ela quer uma reclusão, uma privacidade absoluta, ela pode ter uma varanda atrás, quer dizer, mais para uma área verde e tal, não para o caminho. Aí você fica a tua total privacidade. São códigos que você vai criando, e é muito legal esse tipo de coisa. E aí você tem a casa comum. A casa comum tem um monte de modelos, né? E pode ser. E ela é muito importante. Sônia, você falou alguma coisa? Mortes, principalmente para idosos. Não, não falei nada, Edgar. Eu acho que tem alguém, talvez, que esteja com o som aberto, e eu não estou conseguindo aqui Agora, os sons todos. Não está localizando a pessoa que está com o som aberto. Tá bom. Quiser fazer uma pergunta, Sônia, não, vou em frente, né? Vamos em frente. Não temos perguntas ainda. Gente, quem tiver alguma pergunta, fique à vontade para escrever aqui no bate-papo, tá? Que aí eu vou verbalizando a pergunta escrita. Aí você me interrompe, tá, Sônia? Tranquilo. Isso, pode deixar. Olha aqui, gente, o espaço de convivência aqui é o Mosaic Commons, que é em Berlin, Massachusetts. É uma casa comum. E ele é o centro físico e social do cohousing. E ele tem, ou a gente chama de casa comum, ou de centro comunitário, né? Eles chamam de common house, né? Os americanos. Mas tem salão de jantar, cozinha, sala de estar, quarto de hóspedes, interessante, porque às vezes a gente pode querer trazer um hóspede nosso e se a gente não tiver um espaço na nossa casa, porque vamos supor que alguém comprou, alugou uma casa com um dormitório no cohousing. E aí vem uma visita, um parente, ele não tem lugar, talvez. Ele pode agendar o quarto de hóspedes, né? E falando das casas, né? A maioria dos cohousing, a maioria das casas, assim, tem 2 dormitórios. Existem alguns com 1 dormitório, existem alguns com 3, e tem os cohousings que podem ter 1, 2 e 3. E a pessoa vai escolher, de acordo com a sua necessidade, o tamanho da casa que ela deseja, né? Ambulatório, a gente falando em cohousing sênior, é interessante ter um espaço assim. Lavanderia comum. Aí cada um pode ter a sua em casa, né, a sua máquina e tal, mas ele pode fazer as coisas maiores na lavanderia, não precisa ficar lavando muita coisa em casa. Então, isso é interessante. Biblioteca, despensa e tal, né? Agora, eu vou aproveitar e vou dar uma Legal. interrompidinha para ler a pergunta da Marlene, que ela pergunta se tem algum... Aliás, a Márcia e a Marlene, se já tem algum cohousing aqui no Brasil e onde? Então, tem alguns em planejamento e que eu saiba, pronto, não tem nenhum. Eu desconheço cohousing pronto no Brasil. Eu conheço alguns que estão em projeto, mais adiantado, menos adiantado e tal. Mais alguma coisa? Então, a Márcia pergunta a questão da propriedade, né? Quer dizer, eu imagino que ela quer saber se... Bom, eu acho que talvez você poderia comentar sobre os diversos modelos, né? Vou falar, mas já que ela perguntou, vou falar da propriedade. Isso é muito interessante, é uma coisa muito nova, até no mundo, mas no Brasil mais ainda. E você tem 2 modelos assim melhores para ter a propriedade. Um é você criar uma associação e todos são donos de tudo. Como? Com cotas. Esse é o modelo adotado pelo Cohousing Vila Conviver, da Associação dos Docentes da Unicamp, a de Unicamp e os amigos e tal. Então, eles criaram esse modelo. Depois, se alguém quiser, eu posso até mandar o estatuto, e aí vocês mandam, põe a mensagem aí no chat para a Sônia, a gente pode mandar o estatuto para vocês verem, se basearem, é uma ideia. Então, aí você tem cotas, né? E aí, quando você
quando você quer vender, ou você morre, o teu filho, ou coisa assim, você tem direito àquela cota e que corresponde ao teu pedaço do cohousing. O interessante é que essas cotas podem valorizar. Se o cohousing valoriza, se ele fica bacana, com gente bacana e tudo mais, isso valoriza o cohousing. É o caso do Pioneer Valley Cohousing, onde eu fiquei 2 vezes nos Estados Unidos, em Massachusetts. Tá? Então, ele tem uma fila de espera muito interessante. E um critério para você ver se um cohousing tem muito valor é a procura que ele tem. Então, ele tem uma fila de espera grande, isso quer dizer que ele tem muito valor. Esse é um modelo, é a associação. O outro modelo é quando você vai mais para o lado um pouco mais empresarial e você pode ter uma empresa envolvida que pode ser a dona do terreno, ela pode ser dona de algumas construções, e você pode comprar o imóvel, né? E também ter a parcela do condomínio, como nos condomínios de prédios. É um modelo mais misto. E isso está tudo muito no começo e, sem dúvida, o grupo que for criar o seu cohousing vai precisar de uma assessoria jurídica para isso, para ver como é que vai formalizar isso, porque são modelos muito novos no Brasil. Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, se tiver perguntas sobre esse caso. Então, só complementando, que a Adriana pergunta quais que existem no Brasil somente o da Vila Conviver, que está em processo de formação, não é isso, Edgar? Eu acho que tem mais alguns, Sônia, mas que estão em processo também, e eu não tenho tanto contato, eu não sei, assim, porque como a Vila Conviver é uma associação ligada à Unicamp, ligada entre aspas, né, mas assim, professores e tal, então a gente teve mais visibilidade. E tem alguns grupos de alguns lugares, eu sei que tem, acho que em Jundiaí, não, em Itu, tem se formando no litoral, tem um se formando em Santa Catarina, tem um se formando no Rio Grande do Sul, mas estão todos em formação, né? A Márcia está comentando que ela ouviu falar de um chamado Alphaville, que é em São Paulo. Desconheço. A outra coisa é a seguinte, já, só para vocês terem também essa noção. Por quê? Porque tem gente que quer mudar logo, né? Às vezes eu recebo telefonema, mas eu quero mudar daqui a 2, 3 meses, eu não quero esperar 2, 3, 4, 5 anos para mudar para um cohousing. A gente tem que ver, tomar cuidado, porque às vezes o mercado imobiliário, quando ele vê essa demanda, ele começa a colocar o nome cohousing. E ele pode pegar um pouco do espírito, só que talvez ele esteja vendendo, de certa maneira, o hardware, como eu falei, e ele dá assim, a possibilidade de fazer um monte de coisas dentro. Mas uma coisa muito importante... Talvez um pouco aquele formato que tem muito na Flórida, né? Aqueles condomínios para idosos, algumas atividades em comum. Né? Exatamente. Onde você paga por isso, e você paga por isso. Então, eu quero voltar para a alma do cohousing. É muito importante, gente, que as pessoas se sintam, entre aspas, donas, proprietárias, assim, e formem um grupo e tomem as decisões. Esse é a alma do cohousing como é feito no mundo. Quer dizer, as pessoas se sentem, nós somos a comunidade e nós decidimos. No caso de incorporadores, né, fazerem e venderem ou alugarem, você provavelmente vai ser um consumidor que vai pagar por serviços. Não vai dar, quer dizer, aquele conceito de cohousing, do cohousing, e vai mais para esse modelo de você adquirir serviços como um cliente. É diferente de uma comunidade, tá? Então, isso a gente pode evoluir um pouco mais, mas tem uma diferença entre você ser cliente e você ser membro de uma comunidade. E aí, por quê? E como é que funciona o cohousing? Então, você tem os grupos de pessoas que planejam coisas, que contribuem com coisas. Vou dar alguns exemplos. Num cohousing rural, por exemplo, gente que gosta de jardinagem, de horta, vai ter o grupinho que cuida de jardinagem, de horta.
grupo, pessoas que adoram criar coisas, atividades culturais, planejar esse tipo de coisa, vai ter o grupo para isso. Que planejam para todo o restante. Então, a gente vai se dividindo e cada pequeno grupo, subgrupo do cohousing, se reúne uma vez por semana, ou cada quinzena, coisa assim, e planeja coisas. Por exemplo, atividades manuais. Tem muita gente que vai poder dar luz aos seus hobbies ou suas atividades que estavam meio paradas na época anterior. E agora, o grande lance, gente, do cohousing é você possibilitar tudo aquilo ou que você já gostava e não teve tempo, ou que você descobriu mais recentemente e agora você vai ter tempo, possivelmente, e vai estar com pessoas. Então, vai tudo se tornar mais fácil. Então, cursos, atividades, uma série de coisas juntas. A diferença entre os Estados Unidos e o Brasil, no caso do cohousing, é que lá, em geral, eles tomam conta de tudo. Eles não têm funcionários como a gente está acostumado no Brasil. Então, tanto que a mensalidade que eles pagam vamos pôr, como se fosse de condomínio para cuidar de tudo, num cohousing, assim, é pequena, e nunca tem chamada de aumento para coisas como a gente está acostumado nos nossos prédios aqui, que a gente paga muito. Não tem funcionários, eles fazem as coisas, eles se dividem em grupinhos. Na nossa realidade, isso não é tão comum. Então, a gente tem que tropicalizar o conceito do cohousing à brasileira. Ele pegar o que ele tem de bom, mas também dar algumas condicionantes da nossa realidade, nossa cultura. Então, por exemplo, a gente provavelmente vai ter uma cozinheira, possivelmente, porque eu acho que a gente não vai querer cozinhar 2 vezes por semana para o grupo, assim como eles fazem, onde eles fazem um rodízio. Então, a cada 2, 3 meses, uma pessoa com 2 assistentes do grupo faz o jantar para todos. É muito lindo esse negócio. Será que a gente quer? Talvez um grupo queira. E aí tem outra coisa, gente. O cohousing, como é que ele nasce? Como ele se forma? A partir de algumas pessoas, amigos, provavelmente, que se juntam e falam: puxa vida, vamos fazer um negócio desse? Aí começa. E aí eles começam a atrair outras pessoas. Aí começa a se formar o grupo, né? Então, se está se formando a comunidade. Se a gente vai fazer alguma coisa junto com o incorporador, uma coisa assim, sim, pode ser feita. Pode ser feita. Só que o bacana então, ter um equilíbrio entre a questão da gestão do cohousing, vamos por aquelas coisas que a gente está mais acostumado a delegar, entre aspas, na nossa realidade, limpeza, né? Talvez cozinha, alguma outra coisa a mais, mas deixar a questão das atividades comunitárias na mão da gente. Não terceirizar isso, que se terceiriza tudo isso, eu acho que se perde essa conexão, essa cola, que ela só acontece se a gente está junto, decidindo, se reunindo, brigando um pouquinho. Isso não é desejado, mas acontece, os seres humanos. E aí entra uma outra coisa muito interessante. Os cohousings têm mediação. Eles têm a figura do mediador também, porque às vezes tem conflito entre um vizinho e o outro, brigou porque estacionou alguma coisa na frente, em cima de uma planta do vizinho. E é muito legal essa história da comunicação não violenta, da mediação, da governança, da sociocracia, e tudo isso faz parte dessa sociedade, dessa comunidade que a gente está montando, né? Edgar, vou aproveitar, né, que eu acho que tem duas perguntas e observações, talvez aqui que possam ser interessantes, né? Tá. A Márcia comenta que o seu referencial é de pessoas que têm espírito de coletividade. Uhum. Ela acha que talvez não seja o caso do brasileiro. Se você acredita que funciona um cohousing no Brasil? Tá. Essa pergunta é muito boa. Eu acho que a gente não é que a gente não tem espírito de coletividade.
A gente, nos últimos anos, especialmente com a individualização excessiva, né, o consumismo exagerado, tudo, o próprio mercado, essa nossa vida fez com que a gente se ensimesmasse cada vez mais, né? Isso é um fenômeno, não é só brasileiro, é geral. Então, isso tirou um pouco daquilo que a gente tinha, da vizinhança, daquela coisa de cooperação que a gente tem. Isso é uma coisa. Outra coisa, o brasileiro ele tem uma alma, eu diria assim, ele tem um jeito bacana de ser, fácil de ser, e difícil de seguir regras, de se organizar. A gente é muito bom nas empresas privadas, a gente é muito bom. A gente é ruim nas ONGs, eu acho, nas ONGs, naquelas coisas que precisa de cooperação, que não tem chefe, e não tem, você não é obrigado, e as coisas, em geral, talvez não funcionam como deveriam. Agora, lembram que eu falei no começo que eles descobriram que as pessoas que participam de cohousing muitas vezes são introvertidos. E introvertido não quer dizer que não seja cooperativo. A gente mistura, confunde pessoas que são expansivas com comunidade e com cooperação. E não é. E não é. Então, o que eu diria? Eu diria o seguinte, o cohousing não é para todo mundo, não. Ele não é uma resposta para todo mundo. Ele é uma resposta espetacular, mas não é para todo mundo. Então, eu acho que é para pessoas que têm desejo de troca, de cooperação. Então, se você tem o desejo, falar, putz, se você já aprendeu, se você teve na tua família, se você já viu ou já vivenciou que a soma é mais bacana do que os indivíduos, eu acho que você combina com o cohousing. Então, não é para todo mundo, mas a pergunta a gente tem que fazer para a gente mesmo, eu quero. Lembrando, sim, a privacidade está garantida, mas se eu não tenho também um desejo e um compromisso de falar, eu vou fazer alguma coisa, assim, se eu não tenho esse desejo, então não vá para um cohousing. Não é somente uma resposta, assim, não é somente uma solução para um problema. É uma solução para um problema, mas não é apenas a solução para um problema. É a solução para um problema de isolamento e solidão. Sim, que quando a gente envelhece e a gente não quer, talvez, ou não tem os filhos, ou não quer, ou coisa assim, não quer depender, a gente quer manter a autonomia. É uma resposta? É. Mas se for só isso, não resolve. Então, não serve. Eu tenho que gostar, ter que estar e gostar de ter um certo nível de convivência. Não precisa ser muito, mas eu tenho que de ter essa empatia. Aí tá a coisa, né? A gente não tem essa experiência no Brasil. Ela está muito no começo. Sabe onde pega? Eu vou explicar onde pega a coisa. A gente não sabe muito bem ainda como fazer a governança dos cohousings. Como é que faz isso acontecer? Porque não é uma empresa privada que administra tudo, não. Então, é uma coisa que chama grassroots, quer dizer, vem de baixo. É formação de comunidade. As pessoas nas áreas mais pobres das cidades, nas periferias, estão muito mais acostumados com essa troca, com esse suporte mútuo, do que as pessoas mais afluentes que estão nos bairros mais ricos. Porque eles precisam. E eles aprenderam, assim, É muito legal essa coisa, que às vezes a gente, de uma classe mais elevada, não teve essa experiência. Sônia? Edgar, então, uma pergunta que eu acho que talvez tenha muita gente que tem essa curiosidade. A Dil te comenta, ela quer saber se essa reunião está acontecendo porque você, Edgar, pretende morar num cohousing e está formando um grupo, ou faz parte do trabalho seu de dar assessoria para grupos de formação? Boa pergunta. Não, o que me move é, primeiro, eu fui conhecer cohousings há uns 3, 4 anos atrás, lá nos Estados Unidos, fiquei lá no cohousing da Laura, no Pioneer Valley, e eu fiquei encantado. Eu vi que é uma solução fantástica, assim, eu comprei a ideia, então eu acho que é uma excelente forma de vida, assim, em vários sentidos, porque, como eu venho estudando envelhecimento saudável nos últimos anos, eu vejo que o cohousing traz
a possibilidade da gente dar asas a mais estudo, mais conhecimento, mais conexões sociais, neuronais, cooperação, qualidade de vida, saúde holística integral, porque, como a gente viu, é fundamental essas conexões sociais de valor, de se sentir respeitado, de ter amigos, de cada um ter seu valor, que são coisas que, às vezes, com a idade, a gente vai perdendo um pouco, até por conta de outros fatores, ou de filhos, ou de acharem que a gente está envelhecendo e não é mais aquilo. Então, eu enxerguei nisso uma... E eu, não somente eu, como as pessoas que vivem em cohousing, eles são tácitos em dizer que realmente a vida é muito boa. Agora, eu quero, sim, viver no cohousing, eu pretendo, e também quero, de alguma maneira, me envolver um pouco profissionalmente com isso. Não sei se é dar assessoria, não sei, mas talvez criar cohousings, assim, tal. A gente vai criar um aqui na Mantiqueira, nosso primeiro, né? A gente está pondo esforços nisso, e quem sabe criar mais, né? Eu acho que seria muito legal, eu ficaria muito, muito feliz de fazer isso, com todos os desafios, mas também com toda essa riqueza humana que a gente pode trazer. O aprendizado é enorme. Sônia. Então, só fazendo um parênteses, né, já que você comentou que está sendo criado um na Mantiqueira, está ainda em processo embrionário, mas ele já começa, né, a ter vida. A gente tem um formulário que enviamos para as pessoas interessadas. Então, a gente vai enviar para todas as pessoas que estão participando dessa live. Quem tiver interesse pode responder esse formulário já como um pré-contato com a possível possibilidade de um dia vir a participar desse cohousing que está sendo formado, um processo ainda inicial na Mantiqueira, né, na região de São Bento do Sapucaí. Legal. E tem mais perguntas, Sônia? Tem muita gente comentando que adoraria viver num cohousing, né? E acho que, por enquanto, é isso. Tem só a Suzane perguntou, já faz um tempinho aqui, se tem algum na América Latina que você saiba, assim. Boa pergunta. Você sabe que eu não me detive para olhar, para procurar. Pela minha sensação, pelos contatos que eu faço com o grupo de cohousing, já tive um pouco de contato na Argentina, já tive um pouquinho, acho que no Peru, alguma coisa assim, no México tem umas conversas. Eu não sinto que tenha, mas pode ser que tenha. Mas, de qualquer maneira, se tiver, é muito pouco e muito embrionário. Então, eu precisaria pesquisar mais, mas não me veio, assim, eu tenho olhado, pesquisado, falado, tal, mas não sei te dizer. Pode ser que tenha algum, que as pessoas se juntaram, grupos pequenos e tal, mas eu não sei. Eu imagino que com essa estruturação de cohousing, com governança, que é uma coisa muito importante, eu quero falar um pouco mais sobre isso, eu acho que não. Vocês estão vendo as possibilidades, gente, que tem assim para trabalho, porque a gente acha que é um formato só, tem um monte de formatos. Então aqui, por exemplo, é o cohousing da Laura, o Pioneer Valley, lá em Amherst, olha aqui é o office, aqui é uma casa onde as pessoas que querem alugam uma sala para trabalharem com seus clientes, receber clientes, etc, etc. A Laura é arquiteta e ela tem 2 funcionários lá numa sala que ela tem aí dentro desse coworking, que é uma casa no cohousing. Aqui a gente tem os tipos de cohousing, gente. Urbano, suburbano, rural, retrofit, sênior, multigeracional. Urbano, todo mundo imagina. Muita gente quer em São Paulo, em uma outra cidade. Em geral vai ser vertical, porque talvez não tenha uma área horizontal, um terreno grande, suficiente. Tem muitos verticais, existem muitos no mundo, na América do Norte, tudo. Os rurais, eles têm mais espaços, né? Retrofit é muito interessante, gente. Tem gente que tem um terreno grande, fala, puxa, pensei em fazer uma pousada, alguma coisa, mas o que eu posso fazer aqui? Putz, posso fazer um curralzinho aqui. Ou tem gente que imagina, eu moro em Santos, tem uma pessoa que mora em Santos e ela queria fazer um curralzinho lá.
Santos é uma cidade verticalizada. O que é o ideal lá? Pegar um edifício, um prédio, talvez antigo, que já perdeu um pouco a exuberância dele por algum motivo, e você retrofita, você revive ele, você reforma ele e transforma num cohousing. E aí você tem, em termos etários, os sêniors, um cohousing sênior, que são para pessoas acima de 55, na média, ou um multigeracional. Então, com o envelhecimento da população, os sêniors estão ficando bastante populares. Mas não quer dizer que não pode ser um multigeracional. O Pioneer Valley, onde estive com a Laura, é um multigeracional. É o da direita. Olha, vocês estão vendo pessoas idosas, mas tem crianças também, tem adultos com crianças pequenas. O Pioneer Valley, as pessoas criaram ele quando eles tinham, na média, 30 e poucos anos de idade, porque eles queriam, na média, dar uma educação para os filhos, isso é de alguns casais que eu conheço, mais bacana, onde eles pudessem ter relacionamentos melhores, mais ricos e tudo, né? Conseguiram, eu acho que conseguiram. Olha, aqui a gente fala um pouco de grupos no cohousing, e vocês estão vendo aí assim, esses círculos, isso vem da sociocracia, que é um conceito para a gente aprender, a gente tem que aprender a trabalhar, entre aspas, em grupos, mesmo numa coisa que é nossa, né? Mas como que a gente estabelece isso? Então, tem processos para isso. Isso é muito importante. E eu aproveito isso para falar, gente, que se alguém de vocês estiver num grupo de cohousing, querer formar um e tudo, eu indico que não basta apenas as pessoas se juntarem e ficarem discutindo, indo para frente, que, bom, é fundamental. Mas é muito bom, muito indicado ter um facilitador, uma pessoa externa, de preferência profissional, na área de facilitação, que tenha experiências com processos decisórios para grupos, para que a gente consiga atingir os objetivos e fechar as coisas, e chegando às conclusões em tempos razoavelmente econômicos, em termos de tempo, e sem muito desgaste humano. Porque, pela minha experiência aqui nos grupos, no Brasil, as reuniões, assim, são desgastantes, demoradas, não chegam a grandes conclusões, assim, traz até um sofrimento um pouco, e isso desmotiva. Então, tem que ter processo, gente, para a gente ficar animado com a coisa. Olha grupos aqui. Exemplos de grupos no cohousing: o financeiro, cuida do dinheiro, vida comunitária, casa comum e refeições, membros, a questão de cuidar dos membros do negócio, né? Isso aqui tem muito para a gente discutir depois, é muito para aprender. Instalações e manutenção para pessoas que gostam dessa área mais técnica, física, paisagismo, né? Um cohousing lindo é algo fantástico. E por aí vai. Autogovernança. Eu falei no começo que a maioria dos cohousing americanos e europeus, assim, eles se autogovernam. Então, eles mesmos tomam as decisões, eles, até na construção, na formação, eles se juntam, aí depois eles vão contratar o arquiteto, eles depois vão contratar o engenheiro, a construtora, etc, etc. Então, tudo parte deles. É um modelo. E depois também, lógico, que durante toda a vida, junto, as pessoas vão estar em reuniões e tal. E tem muitos charters, tem muitas, como se diz assim, capítulos, não é? Em português não é capítulo, é assim, convenções de como a coisa tem que funcionar um pouco. Precisa de organização para isso também, entendeu? Essa coisa organizada flui muito legal. E as pessoas sentem-se donas. E é diferente no Brasil essa coisa de ter síndico, zelador. Essa palavra não cabe muito. No cohousing puro. Uma coisa muito importante no cohousing, gente, é a horizontalidade. Nós estamos acostumados no Brasil com estruturas hierárquicas. Tem a convenção lá de condomínio, tem lá aquela assembleia, aí tem a diretoria, e a diretoria faz questão de mostrar um pouco essa entre aspas, autoridade, e as pessoas ficam relegadas ou se submetem. Isso não acontece no cohousing. Todos têm a voz, todos são iguais. Então, eu posso até funcionalmente ter que articular alguma coisa, mas
todos decidem igualmente. Isso é muito legal. A gente tem que acostumar. Não tem chefe, não tem diretoria. Ela pode até ter para a questão institucional, para um registro, aí pode ter a diretoria, essas coisas. Só que na prática não é uma coisa do grupo, da gente. Né? Muito bem. Os valores assim essenciais assim, tem que ter respeito, o coletivo, a compaixão, são valores essenciais para um co-housing. Se você valida isso, você já está no caminho certo na direção de um co-housing. Né? Sônia, quer perguntar uma coisa? Senão eu continuo aqui um pouco. Tem Sônia? algumas perguntas aqui, Edgar, mais voltadas para a formação do co-housing, né? Mais do que da parte, talvez, mais do hardware do que do software, digamos assim, né? Eu estou terminando essa questão, depois a gente vai entrar mais nessa questão da formação. Construção da comunidade. Isso é muito legal, porque com o tempo, o lugar onde você está vai importar menos do que as pessoas que vão estar com você. Tá? Isso eu percebi, eu conversei com muitas pessoas lá no Pioneer Valley. Outra coisa, quando você começa a ter as reuniões, você sabe que alguns vão sair, não vão continuar, porque eles estão interessados, mas não é a praia deles. Outros vão entrar. Então, esse processo é um processo que vai acontecendo. Então, é super natural e a gente não deve se decepcionar quando alguns saem e se frustrar, porque parece que perdeu energia, mas faz parte da coisa. Outros vão entrar. E quando é que a gente percebe que esse grupo vai mesmo, quer dizer, esse grupo que agora está junto mais tempo, vai junto. Quando tem que aportar dinheiro, quando você tem que fazer o primeiro aporte para o terreno, coisa assim, é que você percebe, ainda aí alguns caem fora, né? Falam, na hora do vamos ver, entendeu? Consentimento e consenso são processos importantes e são diferentes. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas são importantes para o andamento legal. O perfeccionismo é um problema, porque pode fazer demorar muito para o co-housing ficar pronto, e não vai dar para olhar tudo. A gente tem que começar com ele, mesmo que não esteja tudo perfeito ainda, porque nunca vai estar. E é muito legal para as pessoas interessadas, gente, investir algum tempo e algum dinheiro, mas o dinheiro é prazeroso, porque é uma delícia, investir em visitar co-housings. Lógico, tem que ser na Europa, nos Estados Unidos, ou Nova Zelândia, ou Austrália. A gente organizou a Freeway uma viagem há uns 3 anos atrás para visitar co-housing lá, foi espetacular. Quando você conhece uns co-housings, dorme alguns dias, visita uns co-housings, conhece as pessoas e vê como a coisa funciona na prática, muda completamente o teu referencial. É água e vinho. Aqui a gente está muito árido. Eu estou falando, mas a gente não sente. Eu estou falando, mas eu me sinto lá no Pioneer Valley com as pessoas, que eu criei laços, assim, mesmo que tenha ficado poucos dias. E outra coisa, para a coisa funcionar mesmo, é colocar meta, tempo, cronograma. Tem que organizar esse negócio, porque senão a gente também vai demorar muitos anos. Sônia, eu posso ir para frente com essas questões mais chão, se você quiser. Certo. Bom, então vamos lá. A Elizabeth pergunta, ela pergunta sobre tamanho de terreno, né? Tamanho das casas, se é padronizado ou se podem ter terrenos maiores, como que é isso? Tá. Então, gente, vocês viram, pode ser urbano, pode ser prédio, pode ser casas numa cidade, pode ser casas como a gente está propondo aqui na natureza. No nosso caso, a gente quer alguns quilômetros da cidade. A gente quer na linda natureza, mas também que tenha um acesso fácil para a cidade. Tamanho de casas. Eu vou começar com o tamanho de casas. As casas são menores do que as casas, em geral, que você tem em São Paulo e em outras cidades. Não precisa ter tudo. Não tem mapa de nascimento para comentar aqui na minha da vida do Estado, tá? E também como... E aí, então, na média, eu diria 2 dormitórios, na média, pode ser de 1 e de 3.
na média, 60 a 120 metros quadrados cada casa. Você vê que não são muito grandes, não precisa ser, porque você tem áreas comuns. Então, você pode ter uma sala, uma cozinha, banheiros e quarto. Tal. 60 a 120 metros quadrados, 2 dormitórios em média. O terreno, se for um terreno rural, um terreno com 3, 4 alqueires é muito legal. Eu acho que seria ideal, assim. Menos que 2, acho pouco, numa área rural. E na cidade, você já tem ideia, mais ou menos, do que comporta em termos de uma vila de casas na cidade, né? Sônia, quer fazer? Custos de um co-housing no Brasil. Muito bem. Eu acho que um bom parâmetro é o seguinte. O que você vai ter num co-housing diferente do que você tem numa cidade? Você mora numa casa numa cidade ou num apartamento numa cidade, em geral. Eu acho que a casa no co-housing vai ser menor do que a casa que você tem na cidade. Não precisa ser aquele tamanho. Até porque você não precisa ter, talvez, uma cozinha tão grande, talvez uma sala tão grande, e você não precisa ter, talvez, até quarto de hóspede, porque você pode ter no comum. Você pode ter também. Depende se você tem uma família maior, assim, ou não, entendeu? Se você acha que vai ter muita visita ou não. Então, a tua casa provavelmente vai ser menor do que na cidade. Em compensação, você vai ter uma fração maior de área comum, um pedaço do centro comunitário, um pedaço dessas coisas comuns. Então, na média, eu diria que o custo de você de você ter um co-housing é semelhante do custo que você tem morando na tua cidade, num apartamento, numa casa. Então, nós vamos propor no co-housing que a gente está bolando uma coisa que é o seguinte: a gente pretende construir algumas casas. Nós construímos algumas casas. E a gente pretende alugar, para começar, algumas casas, para que as pessoas, por exemplo, por um ano, para que você que mora lá numa cidade qualquer, experimente, fala, será que eu vou gostar? Será que eu vou me sentir feliz? Será que vai fazer bem para mim? Então, que tal alugar por um ano? E depois, se você perceber, e nós percebermos o todo, o grupo, que você faz todo sentido, que você é um membro do co-housing, e que nós gostamos, você gosta, todos se gostam, você vai ser instada, provavelmente você vai querer talvez comprar. Ou não. Se você comprar, você pode vender aquilo que você tem. Porque você foi, se você daqui a um ano, depois de um ano lá, achar que você quer ficar, é porque talvez você não queira mais voltar para o imóvel que você ocupava antes. Eu diria que é equivalente, mais ou menos. Lógico que vai depender também do padrão. Porque a gente pode fazer em padrões diversos, né? E isso, então, pode ter um co-housing mais sofisticado um pouco e um que seja mais simples, gente, como tudo. E cada co-housing é diferente um do outro. Por isso que quando você se junta com pessoas que são assemelhadas em perfil, em gostos, em gostos, em interesses, em poder econômico também, faz sentido. Se você está acostumado com um padrão mais elevado, você pode ter um co-housing mais rico, com mais estruturas externas, com mais coisas. Se você não, se você está mais habituado ou se contenta com uma simplicidade maior, você pode estar num co-housing mais simples, onde você não investiu tanto em infraestrutura comunitária, entendeu? Sônia. Uma coisa importante é o tipo de ambiente, né, que acho que as pessoas se identificam, né? Se identificam mais com o ambiente urbano, rural, né? Isso é muito importante também, né? Eu acho a parte da questão do grupo, né? Por exemplo, a Dilti mencionou que ela já tentou entrar em 2 tipos de co-housings, mas ela não curtiu o lugar, né? Isso talvez também pode ser... Tem gente que a natureza, para algumas pessoas, a natureza é muito importante, para outras não tanto, né? Então, por exemplo, a Nicole pergunta se você tem algum exemplo de co-housing vertical, Edgar, você teria? Eu não, assim, eu tenho um monte, né? Não que eu
conheça pessoalmente, mas conheço de estudos, um monte, nos Estados Unidos, vários verticais. Eu não sei se eu pus fotos aqui, acho que eu não pus fotos, mas assim, é muito fácil, gente, e com o maior prazer, a gente pode mostrar um monte de casos. E assim, verticais, e pode ser vertical. Aliás, tem um aqui que eu posso mostrar aqui. E pode ser vertical de 3 andares, de 4 andares, de 5, de 6, de 7, enfim, pode ser muito alto, médio, alto, assim, pode ser de qualquer coisa. Porque vocês perceberam, gente, cada grupo pode fazer o seu cohousing. E olha aqui, essa foto de baixo, que tem esse lindo jardim aqui, é um cohousing no norte de Londres. Ele é só dessa senhora, só de women. E não pode homem. Homem pode ir como convidado, mas não pode ser dono, não pode, sei lá, adquirir, não pode realmente viver. Só se ele viver com alguém, mas... Bom, enfim. Aí ele tem 3 andares, isso aqui. É que eu não tenho, as fotos não estão todas aqui. Elevadores, super legal e tudo. E uma área comum, interno, um jardim interno. Então ele é um mix, né? 3 andares e tal. Mas ele pode ser de 15 andares. Se for em Santos, ele pode ter 10, 12, 15, 20 andares, assim. E ele pode ser retrofit, quer dizer, ele pode ser... Quando eu falo retrofit, gente, vocês lembram? Se vocês quiserem saber o que é retrofit, o Sesc Pompeia era uma fábrica e virou o Sesc Pompeia. Exatamente a mesma coisa pode ser feita com um prédio, que era uma coisa de escritórios ou de moradia e virou um cohousing. Então, não tem limite à imaginação. Os arquitetos têm um prato cheio aqui para deitar e rolar, gente. Então, assim, e a criatividade é imensa, não tem regra. Tá? Existem até cohousings, eu vou dar um exemplo, tinha várias casas assim, cercadas por muros ou cercas. E aí o que eles fizeram? Criaram um cohousing, juntaram essas casas, quer dizer, o que eles fizeram? Eles cortaram as cercas e ficou uma coisa, uma comunidade. Gente, não tem... a imaginação é o limite, entendeu? Sônia. O da Mantiqueira se enquadraria em qual tipo, Edgar? Rural, casas térreas, que a gente pensa no envelhecimento, pouco aclive, né, para que seja bastante acessível, né? Então, é isso. Mas essencialmente rural, né? Essencialmente rural, eu diria uns 4, 5, 6, 7 quilômetros da cidade, 15 minutos da cidade de carro, entendeu? Para estar num lugar bem lindo, montanhas e tudo. É lógico que isso é para gente que gosta disso. Vai ter cidade pequena, né? Cidade pequena, que tem uma boa infraestrutura, mas é pequena. E tem gente que vai querer na Avenida Paulista, esquina com Augusta. Estou exagerando, mas tem gente que quer ficar bem urbano. E não tem mal nenhum, porque os gostos são totalmente diferentes. E tem gente que quer na praia. Várias pessoas querem um cohousing na praia. Eu conheço várias pessoas, até pessoas me falaram, Edgar, eu queria estar com você na Mantiqueira, mas eu acho que ainda estou sonhando com praia. A gente deve fazer um na praia. Sônia, você agora, você é a pessoa que está mais próxima do mar do que eu, até porque está na Bocaina, e se você descer a Bocaina, você chega no mar, e você está indo mais para a praia, a gente deve estudar um numa região litorânea. Sim. Aliás, a Adriana está pedindo o contato de um cohousing do litoral. Se você tiver depois, Edgar. Eu não tenho. Eu acho que tinha uma informação em Bertioga, mas eu não estou vendo aquilo ir para frente, então eu não tenho. Tem um em Santa Catarina, a pessoa estava numa live recente que eu fiz, e eles estão querendo fazer, eu acho que, não sei se é Floripa ou perto, assim, então. Ele chama Gratidão, anota esse nome, Cohousing Gratidão, procura no Face o grupo do Cohousing Gratidão e entra em contato. Eles estão com um grupo sendo formado no Rio Grande do Sul e um grupo em Santa Catarina. Tá, legal. A Jill te pergunta se a comunidade de Findhorn é considerada um cohousing na Escócia. Boa pergunta. Eu acho que ela é uma ecovila. Eu acho que ela não é um cohousing, ela tem conceito de cohousing também, mas ela privilegia muito o coletivo, mais do que a média dos cohousings. Ela é antiga, né? Ela tem, acho que, sei lá, 40, 50 anos, eu não sei. E eu não tenho detalhes sobre ela, eu precisaria estudar mais,
mas pela minha sensação, mas ela tem muito essa questão do grupo decide, tem tudo isso, tem um monte de atividades, tal. Então tem muito, é uma comunidade intencional, como o cohousing. A Ecovila também é uma comunidade intencional. Então, se não é um cohousing, mas está muito próximo, assim, eu acho que a questão da privacidade, eu não sei, eu precisaria estudar um pouco mais, eu não sei responder muito bem para você. Certo. Bom, a Dil te pergunta qual a previsão de tempo para a Vila Freeway Mantiqueira ficar pronta. Você sabe tão bem quanto eu, Sônia, a gente está vendo o terreno, e o terreno está um pouco enrolado, né? A gente sabe, e eu espero que ele saia. É um terreno que ele tem uns Eu acho que 2... está em vias de sair, né? Está em vias, que legal. Então, tendo um terreno é um bom passo. Aí a gente vai começar pegando um pouco as fichas das pessoas e ver, e fazer uma primeira reunião e tal. A questão da construção aqui, ela nem é tão complexa ou tão demorada. Qual é a vantagem da Freeway estar junto do cohousing? Eu acho que é o processo que a gente, como a gente sabe, a gente conhece, a gente imagina que sabe, né? O que a gente acha que é o bacana e o bom, a gente se sente confortável em fazer acontecer. E isso é muito importante, né? Então a gente não precisa esperar tanto o grupo todo tomar a decisão toda que precisa